Olá, o meu nome é Maile, eu sou estudante de medicina do terceiro período da Universidade Federal de Pernambuco, campus acadêmico do Agreste. O título do nosso trabalho é a implementação da caderneta do idoso adaptada na Unidade de Saúde da Família Salgado 1, no município de Caruaru, Pernambuco, um relato de experiência. Esse trabalho foi feito por mim, justamente a Eriton, Fabiola, Leonardo, Lucas, Suamin e Thaís, e sob a orientação do professor Ricardo Castro. Esse trabalho tem o contexto de ter sido realizado durante o módulo de PIESC 2, na Unidade de Saúde da Família do Salgado 1. Foi observado, ao longo dos módulos PIESC, que muitos idosos frequentantes da unidade, eles necessitavam de informações mais sistematizadas e de fácil acesso, tanto no momento da consulta quanto na ida à unidade de saúde. Ademais, a escolha do público-alvo se deu justamente pela grande ida desse público à unidade de saúde e por ser visto que os idosos eram uma população que iria aderir bem e que necessitava de uma intervenção naquele momento. A Unidade de Saúde do Salgado 1 ela é pioneira no Programa de Saúde da Família, ela foi a primeira PSF da cidade e hoje, como Unidade de Saúde da Família, ela representa muitos dos princípios do SUS e já engloba mais de 1.500 famílias, que por sua vez são distribuídas em 8 microáreas, cada uma destas com agentes comunitários de saúde responsável. Para efeitos de lei do Brasil, o idoso é considerado toda pessoa acima de 60 anos de idade. E compreende-se que, a partir dessa idade, as necessidades podem mudar. Nos idosos, há uma incidência muito grande de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, além de ter múltiplas comorbidades e dificultar a avaliação clínica e também o uso de múltiplos medicamentos, muitas vezes com polifarmácia. As quedas, elas também são bastante frequentes e têm consequências mais graves nessa população. Com isso, para garantir direitos dos idosos na saúde, existe a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que busca trazer uma integralização maior do cuidado aos idosos, que é um dos princípios dessa política. A caderneta de saúde do idoso, dessa forma, ela foi criada em 2008 pelo Ministério da Saúde, e ela tem o intuito de acompanhar o idoso de forma integral, fazendo um levantamento mais periódico das condições de saúde e os aspectos que possam interferir no bem-estar dessa população. Essa caderneta, ela possui dados de identificação, informações sociais e familiares, hábitos de vida, condições de saúde e também informações e orientações úteis aos idosos. Para isso, nós fizemos a adaptação da caderneta e essa imagem que vocês podem ver é a capa da nossa caderneta adaptada para os idosos de Salgado 1. Ela é mais sintética do que o material do Ministério da Saúde e tem algumas informações que são mais úteis à população estudada. Por isso, o objetivo do projeto de intervenção foi introduzir a caderneta do idoso adaptada na população-alvo, com o intuito de permitir um acompanhamento de saúde de forma integral e holística. Para que esse objetivo fosse alcançado, foi necessário adaptar a caderneta do idoso para o contexto social da unidade em estudo, oferecer a caderneta do idoso adaptada de forma equânime para os idosos do Salgado 1 e também orientar o uso correto da caderneta para a população-alvo. Com isso, este trabalho trata-se de um relato de experiência acerca de um projeto de intervenção comunitária desenvolvido na Unidade de Saúde da Família do Salgado 1, em Caruaru, Pernambuco. A população foram idosos, ou seja, pessoas acima de 60 anos, residentes no bairro do Salgado 1. A caderneta ela foi adaptada com base nas necessidades da população local. Para isso, nós buscamos a ajuda da equipe de saúde da família, em especial a médica e a enfermeira da unidade. Nós somos orientados, então, das informações que seriam mais relevantes para aqueles idosos no momento. Boa parte da caderneta original do Ministério da Saúde, ela contém muitas informações escritas acerca de orientações nutricionais, prevenção de quedas, direitos dos idosos, entre outros. Para isso, a adaptação foi feita
removendo boa parte do material escrito, sendo substituído por orientações orais nos momentos das consultas domiciliares, das visitas domiciliares. Haja visto que boa parte da população que iria receber as cadernetas era analfabeta, e também, quanto aos gráficos, dados e preenchimento, foram feitos aqueles que eram mais úteis para a equipe de saúde da unidade, como, por exemplo, informações sobre vacinas, informações sobre medição de pressão arterial, dados de identificação, entre outros. Após a adaptação da caderneta, juntamente à equipe, foi feita uma reunião com toda a equipe, incluindo médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, para explicar como o trabalho seria desenvolvido. Também foram emitidas 40 cadernetas que seriam distribuídas de forma equânime em cada microárea, ou seja, 5 cadernetas em cada microárea, que são 8 no total. E após isso, foi feita a entrega do material, por meio de visitas domiciliares, realizadas pelos estudantes, juntamente com o agente comunitário de saúde responsável por aquela microárea. O projeto culminou, então, com a entrega de 38 cadernetas aos idosos participantes. 2 não estavam em casa no momento da entrega, por isso foram entregues 38. A escolha dos idosos foi feita pelos próprios agentes comunitários de saúde, com base naqueles que fariam melhor uso do material. Ao total, foram entregues 76% das pessoas que receberam a caderneta eram mulheres, 23% eram homens, e as idades variavam entre 60 e 91 anos. A distribuição no território, como já foi dito, foi feita a partir das microáreas, sendo que a microárea 4 e 6, a microárea 4 e 6 receberam 4 cadernetas cada uma e 5 nas demais microáreas. Quanto ao perfil dos idosos que receberam, observou-se que grande parte deles era analfabeto, como já se sabia antes, a partir das informações orais dos ACS e da equipe de saúde de forma geral. Então, 68% deles era analfabeta ou não tinha concluído o ensino fundamental. A maioria se declarou como pardo, seguido de branco, preto e indígena. E verificou-se que a maioria dos idosos que participaram do projeto é viúvo, entretanto, moram acompanhados de algum familiar. Quanto à renda, embora a maioria fosse aposentado, muitos idosos trabalhavam com confecção de jeans, que é uma atividade econômica bastante predominante no bairro de Salgado, tanto como forma de passagem do seu tempo, quanto como forma de complementação de renda. Quanto ao perfil de saúde dos idosos participantes, identificou-se que a hipertensão arterial e diabetes foram as doenças mais frequentes nessa população, e quase a totalidade deles apresentavam ao menos uma dessas patologias. E esse perfil epidemiológico, ele vai ao encontro da realidade nacional e mundial de alta prevalência de doenças crônicas não transmissíveis entre idosos, o que mostra que é necessário um acompanhamento constante e uma abordagem terapêutica adequada para essa população. Como vocês podem ver, essas são algumas imagens autorais e autorizadas que foram feitas durante as visitas domiciliares. Nessas visitas era feito o preenchimento do cartão com a identificação, os medicamentos que eram utilizados, as doses, a frequência de uso, quais eram as comorbidades que os idosos possuíam, quais os dados de identificação, as pessoas que moravam com eles, entre outras informações bastante relevantes. Percebeu-se durante as visitas domiciliares que houve boa receptividade dos idosos, eles gostaram de receber o material e também se mostraram atentos às orientações orais que estavam sendo feitas. Também houve melhoria do vínculo com a equipe de saúde e também com os próprios estudantes, que nós pudemos conhecer melhor essa parte da população do Salgado. Boa parte dos idosos, eles se consultavam frequentemente, né, na unidade, faziam renovação de receita periódica, pegavam seus medicamentos lá na unidade também, por isso foi notado que havia certo vínculo desses idosos com a unidade de saúde. E no contexto da pandemia, em que foi realizado esse projeto, também percebeu-se que havia uma certa fragilidade emocional, que foi relatada pelos próprios idosos, que se acentuou principalmente devido ao isolamento social.
Com isso, percebeu-se, podemos concluir, né, que a entrega das cadernetas, ela permitiu um vínculo maior entre os idosos, entre os estudantes e entre a equipe, que juntos procuraram uma melhor alternativa para promover a qualidade de vida para essa população pesquisada. Em muitos casos, nós percebemos, por exemplo, medicamentos que estavam vencidos, medicamentos que não estavam sendo utilizados de forma adequada pelos idosos, ou que não estavam sendo utilizados de forma geral, muitas condições de saúde que necessitavam de uma atenção especial, alguns idosos que precisavam de visita domiciliar, médica ou da equipe de enfermagem, idosos que precisavam de orientações nutricionais. Por isso, essa entrega e visita domiciliar foi muito útil para que a gente pudesse identificar algumas fragilidades no cuidado ao idoso e pudesse ajudar naquele momento para que aquele idoso tivesse um atendimento melhor e fosse melhorado acerca de algumas condições. E percebeu-se, então, que que o objetivo foi alcançado, né? A caderneta foi preenchida com os dados de cada idoso, foi uma ferramenta que posteriormente vai servir para que possa ter um acompanhamento de forma mais integral desses idosos e também, por isso, o exercício da cidadania através de um acesso livre e de qualidade dos serviços de saúde. Entretanto, a gente observa que se faz necessário um preenchimento permanente dessa caderneta para que tanto o vínculo possa ser feito de forma longitudinal, quanto as informações sejam sempre atualizadas. Quanto aos agradecimentos, nós agradecemos a equipe de saúde do Salgado 1, que nos auxiliou na execução do projeto, aos agentes comunitários que nos acompanharam durante as visitas domiciliares, a doutora Rosiane Marques, que é a médica do Salgado 1, que orientou a adaptação da caderneta, e também ao nosso orientador Ricardo Castro pelos direcionamentos e orientações. Essas são as nossas referências e muito obrigada.